Fala galera, tudo bem? Aqui quem fala é o Adson, professor de práticas de leitura e interpretação. Bom, falando agora diretamente para o 8º ano, tá? Galerinha, a gente vai falar de dois gêneros muito parecidos, tá? O editorial e o artigo de opinião. Bom, eu disse parecidos porque esses dois gêneros aí, eles costumam aparecer nos mesmos veículos de comunicação, legal? Revistas, jornais, tá? Sites especializados. O que acontece? Esses dois gêneros aí, eles são gêneros de caráter jornalístico, ok? Mas a finalidade deles, como eu disse que eles são muito parecidos, não só porque são jornalísticos, mas a finalidade desses gêneros é muito parecida, que é basicamente expor uma opinião e convencer o leitor acerca daquilo que você opina, certo? Então observem só, por serem gêneros argumentativos, ambos vão apresentar para nós um ponto de vista, beleza? Defender uma tese, defender uma opinião, tá? Observe, havendo a presença de uma opinião, é lógico que toda opinião ela precisa ser defendida, logo, ela precisa ser reforçada. Para isso, esses dois gêneros aqui, tá? Eles vão apresentar para nós mecanismos de argumentação. Mecanismos esses como exemplos, discursos de autoridade, né? Elementos que reforçam a opinião daquele que escreve. Tudo bem? Então, pessoal, observando tudo isso, a gente consegue chegar à conclusão de que, sendo gêneros jornalísticos, gêneros argumentativos, gêneros que vão estar, né, em veículos de grande circulação nacional, a gente pode pressupor aí que esses gêneros apresentam uma linguagem o quê? Puramente formal. Entenda que quando nós utilizamos uma linguagem formal, não significa de maneira alguma, tá, que nós estejamos falando difícil. Não, esqueçam isso, tá? Usar uma linguagem formal significa adequar-se às regras de gramática. Isso vai acontecer tanto no editorial quanto no artigo de opinião, beleza? Então a gente está aqui nas semelhanças ainda, tudo bem? Então vamos lá. São gêneros argumentativos, apresentam opiniões, beleza? São gêneros que, por terem opinião, recorrem a mecanismos argumentativos, tá? Para tentar reforçar essa opinião que eles emitem. Ambos trabalham uma linguagem formal, beleza? Observem só, quando nós fazemos uma leitura desse tipo de texto, quando a gente recorre a um editorial ou a um artigo de opinião, a gente precisa saber que estamos ali em presença, tá, desse processo de convencimento. Então, o que se pretende fazer, tá, ao escrever um texto, um artigo de opinião ou um editorial, significa estabelecer um contato com um possível interlocutor visando formar a opinião dele. Tranquilo? Beleza. Então vamos lá. Aí vocês devem estar se perguntando assim, poxa, beleza, Adson, mas aí, se o artigo de opinião e o editorial são gêneros parecidos, ambos acontecem lá no jornal, aparecem no jornal, ambos estão ligados por meio da opinião, ambos têm aí uma linguagem formal. Qual seria a diferença dos dois? É aí que tá. Vem comigo. O que acontece? Quando nós estamos tratando de editorial, nós estamos falando de uma opinião compartilhada, ou seja, a gente está falando de uma opinião de responsabilidade de um veículo de comunicação. Então, pensem assim, suponhamos que um grande jornal, né, um jornal de circulação nacional, ele decidisse emitir uma opinião acerca de determinada situação, né, apesar de alguém ter escrito, obviamente, o texto, essa opinião será compartilhada pelo veículo. Ou seja, o editorial é uma opinião institucional, beleza? Legal. E a gente parte para o outro extremo. O artigo de opinião é de opinião pessoal. Essa é a maior diferença, né? Então, todas as vezes que nós abrimos o jornal e pegarmos lá um editorial, significa opinião compartilhada por aquele veículo de comunicação. Se nós pegarmos aí numa determinada coluna, um determinado jornalista,
nós reconhecermos lá um artigo de opinião, significa dizer, pessoal, que a opinião que está escrita ali, está sendo apresentada no artigo, é de responsabilidade única e exclusiva de quem escreve. Afinal, essa opinião é pessoal, beleza? Então a gente vai finalizar aqui sabendo do seguinte, pessoal, que ambos os textos são divididos aí de maneira lógica, beleza? Introdução, desenvolvimento e conclusão, mas eles trazem consigo a maior diferença, que é o editorial ser compartilhado, né, ter uma opinião compartilhada, e o artigo de opinião ser um gênero aí de opinião pessoal. Belezinha, galera? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de inscrever no canal, beleza? Coloquem aí, marquem o sininho para receberem todas as notificações. Belezinha? Tamo junto, pessoal!